Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí, né? Hoje eu vou falar sobre derivada das funções trigonométricas. Eu vou fazer a demonstração da derivada da função cosseno e da função tangente de x. É isso aí, vamos lá então. Bom, tá aqui então. Função seno de x, na verdade é cosseno de x, foi mal aqui. A do seno de x lá na atividade no PDF tem lá. Eu vou trocar aqui. Cosseno, função cosseno. Bom, então se f de x é cosseno de x, então f' de x é menos seno de x. Bom, para fazer essa demonstração, eu vou precisar aqui dos limites fundamentais. Só recordando, né, a gente já fez limite seno de x sobre x, quando x tende a zero, vai dar 1. E limite de 1 menos cosseno de x, sobre x, quando x tende a zero, dá zero. Na demonstração vai aparecer invertido aqui, cosseno menos 1, que é a mesma coisa, seria menos o valor desse limite, tudo é zero, então não muda nada não. Bom, então voltando aqui, seguindo aqui a demonstração, coloco primeiro a definição de derivada, né, aquela razão lá, troco a função f pelo cosseno, que é a função que eu estou fazendo a derivada, então eu tenho esse limite aqui. Agora, aqui tem cosseno de x mais h. Aí eu vou usar a fórmula do cosseno da soma para a gente desenvolver isso aqui. Como se fosse a e b. Cosseno de a mais b é cosseno a, cosseno b, menos seno a, seno b. Então, no nosso caso aqui, o x é a e o h é b. Então, fica assim, ó. Cosseno de x, cosseno h, menos seno de x, seno h. Menos cosseno, só repetir ali. Muito bem, tudo isso sobre h. Agora, observe que aqui tem cosseno de x e aqui também. Eu vou juntar essas duas partes aqui. Ó. Assim. Esse cosseno de x, menos cosseno aqui eu trouxe aqui para perto. E eu vou colocar ele em evidência nesse termo aqui. Tá? E ali, aquela parte lá vai ficar separada. Bom, já vou dividir os limites aqui também. Limite aqui, quando eu colocar em evidência, limite do produto, que é produto dos limites. Aqui a diferença dos limites é a diferença dos limites. Muito bem. Fica assim então, a expressão toda. Esse cosseno ficou aqui de fora, porque ele não depende do h, então eu posso tirar para fora do limite. E o cosseno de h menos o coeficiente aqui, que é 1, ficou aqui sobre h. Que dá aquele primeiro limite, ou segundo limite lá fundamental, que ele tende para zero. Daqui para frente, seno de x também não depende de h, então pode ficar de fora do limite. Aí eu fico só com seno de h dividido por h, dentro desse limite aqui. Bom, esse limite aqui é o primeiro limite fundamental, né? Seno de x sobre x com x tendendo a zero. No nosso caso aqui está h, mas é tudo só outra letra. Ele também tende para 1. Então, ó, nesse limite aqui, essa parte toda aqui, começo vai para zero, tudo aqui vai para zero, desaparece. Isso aqui vai para 1, então fica só menos seno de x. Tá? Então, está demonstrado que se a função é cosseno de x, a derivada dela é menos seno de x. Bom, agora o próximo, que é o da tangente, a função é tangente, então a derivada dela é secante ao quadrado de x. Bom, para essa daqui eu não vou fazer utilizando a definição de derivada não, vou usar a regra do quociente. Vou lembrar que a tangente, a definição de tangente é a divisão do seno pelo cosseno, e aí vou olhar isso aqui como uma função quociente. Vou aplicar a regra do quociente para derivar esse quociente aqui. Vocês lembram que a regra do quociente é a função que está embaixo, vezes a derivada de cima, menos a derivada de baixo, vezes a de cima, sobre a de baixo ao quadrado. Que ficou essa expressão aqui. Ó. Função que está embaixo, né? Vezes a derivada da função que está em cima, a derivada do seno é cosseno, menos, aí agora a derivada da função que está embaixo, derivada do cosseno, a gente acabou de mostrar que é menos seno, vezes a função que está em cima, que é seno também. Tudo isso sobre a função que está embaixo ao quadrado. Beleza, agora cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, e menos com menos fica mais, seno vezes seno é seno ao quadrado. Beleza, tudo sobre o cosseno ao quadrado. Tem uma identidade trigonométrica que diz que
seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1 sempre. Então, no nosso caso aqui, a gente está com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é a mesma coisa. Isso vai dar 1 também. Então, na verdade, essa nossa derivada aí está dando 1 sobre cosseno ao quadrado, que pode ser escrito assim também, né? 1 sobre cosseno, tudo isso ao quadrado, a fração toda ao quadrado. Por que é a mesma coisa? Porque na fração a gente faz 1 ao quadrado, que dá 1, e cosseno ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado que estava lá na outra. Eu posso escrever assim. Aí, se vocês recordar bem, a definição de secante é 1 sobre cosseno. Então, se está 1 sobre cosseno ao quadrado, fica secante ao quadrado. Como a gente queria mostrar, né, que a derivada da tangente era secante ao quadrado. Bom, dando sequência aqui, eu anoto aqui só algumas funções, derivada de algumas funções especiais para a gente utilizar mais rapidamente, né? Então, do seno, como eu falei, a derivada é cosseno. Do cosseno, a derivada é menos seno, que a gente mostrou. Se a função for e de x, a derivada vai ser ela mesma, tá? Se a função for ln de x, logaritmo natural de x, a derivada vai ser 1 sobre x. Bom, lá no PDF da nossa aula, tem mais derivada das funções trigonométricas mesmo, da secante, da cossecante, das funções inversas, e aí vocês podem estar olhando lá. Bom, nosso vídeo era esse. É isso aí. Até mais, pessoal.